Este capítulo 2 de Tiago, talvez é um dos mais importantes da Bíblia. Isso porque muitos estudiosos sérios da Bíblia não conseguiram entendê-lo. Exemplo disso foi Martinho Lutero, que ao examinar esta carta de Tiago, pensou que Tiago estaria aqui contradizendo o que o apóstolo Paulo ensinou na sua carta aos Romanos. Porque lá, no capítulo 3, versículo 8 de Romanos, Paulo afirmou categoricamente que nós somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. E aqui, Tiago está dizendo no verso 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Lá, em Romanos 4, e você pode conferir isso, os versos 2 e 3, Paulo diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão crê em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas aqui no verso 21, Tiago diz, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E numa leitura rápida, superficial, perfunctória, rasa, a impressão é que há uma contradição irreconciliável aqui. Isso levou Martinho Lutero a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Mas a pergunta é, será que de fato Tiago está contradizendo Paulo? E a resposta é um sonoro não. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé, independentemente das obras. Ele está olhando para a causa da salvação e diz, é fé. Tiago está olhando para a evidência da salvação, para a evidência da fé verdadeira, e diz, a evidência é obra. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e diz, é obra. Aliás, Paulo tratou disso lá em Efésios 2, 8 a 10, quando ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. De tal maneira que a base da salvação é a graça, o instrumento da salvação é a fé, e a prova e o resultado da salvação são as obras. João Calvino dizia que a salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora não vem só. Não vem só. A evidência da fé são as obras. Então a pergunta que Paulo levanta é esta: como a salvação é recebida? A resposta é: pela fé somente. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, eles se completam. Eles se completam. Somos justificados diante de Deus pela fé, mas somos justificados diante dos homens pelas obras. Só Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras.